Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. E aí, gente, beleza? Eu espero que você esteja muito bem. Passou um mosquito na minha cara agora. Eu estava sumida do YouTube, faz tempo que eu não posto vídeo, mas foi um tempo que eu precisei, foi um tempo que eu fiquei muito reflexiva, muito pensativa. E foi uma época que veio várias ideias, vários projetos que vai abençoar também a vida de vocês. Mas hoje eu vim aqui falar de uma mulher muito importante para nossa história. E essa mulher, o nome dela é Ruth, e ela é pouco falada, mas é uma mulher que foi muito importante pra gente estar aqui hoje. E você já vai entender o porquê. Eu estava lendo Ruth, e é um livro bem pequeno da Bíblia. Esse livro tem 4 capítulos e 85 versículos. E você pode ler em 30 minutos no máximo. E essa história é muito linda. Conta uma história de uma nora, a nora de Noemi. Conta a história de fidelidade, de lealdade, de obediência. Ela impactou muito minha vida porque eu pude aprender muitas coisas e se inspirar numa mulher da Bíblia. Ela era nora de Noemi e Elimeleque. Noemi e Elimeleque moravam em Belém, mas eles foram para Moabe porque em Belém estava tendo uma seca muito grande e eles precisavam de alimento. Eles tinham 2 filhos e quando eles foram para Moabe, os filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma era a Ruth e a outra era órfã. Então, Elimeleque morreu e logo em seguida morreu também os 2 filhos. E Noemi ficou tão devastada, tão triste, que ela decidiu voltar para Belém, porque ela soube que em Belém já estava muito boa e estava na época de colheita. Quando ela decide voltar para Belém, ela pede para Ruth e para Orfa voltarem para os pais, voltar para a terra delas. Elas começam a chorar e falam que não vão deixar a sogra delas ir sozinha. Mas daí Noemi insiste e Orfa acaba cedendo e voltando para os pais. Mas Ruth fala que não ia deixar Noemi ir sozinha. Que aonde Noemi fosse, ela também ia. Que o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Então, chegando em Belém, na época da colheita, Ruth pediu para Noemi para ela ir até o campo, recolher as espigas que sobravam, caíam no chão das colheitas. Então Noemi fala que ela pode ir, né? E Ruth começa pelo campo de Boaz. Boaz era um homem rico e ele era parente de Elimeleque, do seu sogro. Então ela começa a trabalhar e Boaz vê ela no campo e pergunta quem é ela. Então eles falam que ela é nora de Noemi, que elas haviam acabado de chegar ali em Belém. Então Boaz fala para os seus trabalhadores, para os seus servos, deixarem ela pegar as espigas e também que eles derrubassem algumas espigas boas para ela colher também. E vendo a história, conta que ela trabalhou o dia todo, o dia inteiro ela trabalhava. E Boaz era muito generoso com ela. E ela falava pra ele, eu não mereço tanta generosidade igual você tem comigo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Já, que achei lindo. Achei lindo. Achei lindo. Então Boaz fala pra ela, eu soube o que você fez pela tua sogra. Boaz fala pra ela que ele ficou admirado dela ter largado a terra dela, ter largado os costumes para seguir a sogra numa terra desconhecida com uma cultura totalmente diferente da dela. Então, só espera um pouquinho os vizinhos pararem de brigar. Alô! É coronavírus? Gente, eu tô com um pijama aqui, ó, por baixo. Tá muito frio aqui. Onde que eu parei? Tá, daí Boaz fala pra ela que ficou admirado da atitude dela e que ele iria ajudar ela sim, que ela poderia trabalhar todos os dias ali e também comer junto com seus servos a mesma comida, beber a mesma bebida. E ela ficou muito feliz e ela contou pra sua sogra. E a sua sogra Noemi falou que Boaz era o parente distante de Elimeleque e que ela poderia se casar com ele para dar continuidade na descendência deles.
Então ela vai até Boaz e fala com ele, acontece algumas coisas ali, daí ele pega e fala que tem outro parente mais próximo que poderia casar-se com ela, mas que ele iria conversar com ele. E ele conversou com esse parente de forma que ele não aceitasse casar com a Ruth, porque na verdade era ele que queria casar com a Ruth. Eu tô resumindo muito a história e então no fim Ruth se casa com Boaz, assim dando continuidade à descendência. Ruth e Boaz geraram Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, que iria dar continuidade à descendência até chegar em Jesus Cristo. E o que eu aprendo com essa história? As características de Ruth. Ruth era obediente, Ruth era trabalhadora, Ruth era forte e Ruth era amiga. Hoje a gente está vivendo numa geração que está perdendo seus valores. Além de tudo isso, Ruth era leal porque ela fez uma aliança falando com Noemi que ela iria seguir Noemi onde ela fosse e o Deus de Noemi seria o Deus dela. E ela resolveu deixar tudo para trás para seguir Noemi e seguir também o Deus de Noemi, que é o nosso Deus. E o que podemos aprender? Nunca devemos desprezar as coisas simples que Deus nos coloca para fazer. Ruth não tinha obrigação nenhuma de seguir Noemi. Ela poderia ficar em Moabe e se casar novamente porque ela era jovem. E ela seguiu Noemi. Ali fala que ela pediu para Noemi para ela ir até o campo. E isso mostra um sinal muito grande de obediência que Ruth tinha com Noemi. Então Ruth fez a diferença naquele campo. Mas ela trabalhava arduamente, porque é isso que os moços, servos de Boaz falam para ele, que o nosso trabalho seja bênção. E nós podemos ser a diferença no nosso trabalho. Nós podemos ser a diferença onde a gente pisar, igual Ruth foi. Ruth foi trabalhadora e ela era tão trabalhadora que Boaz viu e falou para ela supervisionar as outras moças que trabalhavam com ele. Isso foi meio que uma promoção por ela ser tão trabalhadora. E outra coisa que eu aprendo com isso é nunca desprezar os resultados que para nós parecem simples e pequenos. Porque Deus usa pessoas simples, fazendo coisas simples para resultados extraordinários. Porque Ruth estava no campo, mas ela não tinha noção do que iria acontecer lá na frente. Que da descendência dela iria vir o Salvador do mundo. Outra coisa que eu aprendo com isso é que o sucesso da vida é ser obediente. Noemi pediu para ela ir até Boaz e falar com Boaz para se casar com ela. A Ruth não tinha obrigação de ir e se casar com ele, que a Bíblia conta que ele era um homem mais velho. Ruth poderia muito bem se casar com um homem jovem, porque ela era jovem, mas ela resolveu ir debaixo da bênção e da obediência de Noemi. E outra coisa que eu aprendo é que Deus usa pessoas improváveis. Você que está me assistindo pensa que é improvável para fazer alguma coisa? Pensa que você não tem qualificação, capacidade, que você não sabe falar, que você não sabe cantar, que você não sabe orar? Mas com essa história nós aprendemos que Deus usa uma pessoa simples, uma pessoa humilde e uma pessoa improvável para dar continuidade à descendência que iria vir o Salvador do mundo para cumprir o projeto que Deus tinha para o nosso mundo. Por que ela era uma pessoa improvável? Porque ela era moabita, ela não era judia. E os moabitas eram mal vistos pelo povo de Deus. E foi dela que se gerou a descendência de Davi e de Jesus Cristo. E mais uma coisa que eu aprendo com Ruth é que ela deixou o passado para trás. Você não consegue dar o passo à frente porque você não consegue deixar o seu passado para trás. Deus está falando com você hoje. Para você conseguir seguir um caminho novo, um caminho de bênçãos, um caminho que Deus tem projetado para você, você precisa deixar o passado para trás. Ruth deixou seus parentes, sua terra e os seus deuses para seguir um único Deus. E a sua sogra, a qual ela tinha muito respeito. Então, deixa o seu passado para trás. Deus tem sempre algo novo para nós. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado.
onde muitas vezes tem angústias, tem mágoas, tem coisas erradas que fizemos e que nós não conseguimos nos perdoar. Então se perdoe e comece a deixar o seu passado para trás. Sacode a poeira do passado e comece a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Porque muitas vezes você não está vivendo aquilo que Deus quer para você, porque você não consegue deixar uma coisa que aconteceu lá no passado. E você não pode ficar olhando para trás, porque você não vai ver onde você tá pisando. E muitas vezes você olhando para trás, você começa a tropeçar no caminho que está vindo à sua frente. E por isso que as coisas dão errado, porque você tá olhando para trás, em vez de olhar para frente e começar a ver aquilo que Deus tem colocado nos seus caminhos. Então, isso que eu aprendi com Ruth, uma mulher trabalhadora, forte e destemida, aquela mulher que é obediente e sábia, uma mulher virtuosa realmente na nossa Bíblia. Leia o livro de Ruth, que você vai aprender muitas coisas e você vai ver como ela agiu em momentos que muitas vezes a gente iria se desesperar, mas ela não se desesperou, ela foi adiante e conseguiu, além de tudo isso, ajudar a sua sogra Noemi a ter a sua velhice abençoada. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e que você aprenda muito mais com a Bíblia e com os estudos, com o seu tempo devocional com Deus, e que você seja um homem e uma mulher sábio e sábia. Deus abençoe você.